Palavra de Deus aos nossos corações em Lucas, capítulo 15, versículo 25 a 32. Hoje eu quero vos falar um pouquinho sobre o irmão mais velho. Quem ele é, o que ele pelo menos deveria ser, o que ele deve fazer, o que ele deve representar na vida dos demais da família e o que ele não deve fazer, como ele não deve agir. A palavra de Deus nos mostra, a partir do versículo 25 de Lucas, capítulo 15, a seguinte situação. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando chegou perto de casa, ele ouviu a música e as danças. Ou seja, ele ouviu que estava tendo uma grande festa na sua casa. Chamando uns dos servos à parte, ele perguntou: o que é isso? E ele lhe disse: o teu irmão, teu pai, ele matou um bezerro cevado, porque o teu irmão mais novo foi encontrado. Teu irmão mais novo veio para casa e o teu pai o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar em casa, não quis fazer parte da festa. Saindo então o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas, respondendo ele, disse ao seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, ele que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e celebrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e ele tinha se perdido, mas achou-se. Amém? Você ama esta palavra? Você crê nesta palavra? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por ela? Aleluia! Glória a Deus! Esta passagem ela é pouco observada, comentada ou aplicada em ministrações, mas ela reflete algo tão preocupante quanto a situação anterior, que está no contexto deste que acabamos de ler. Porque muitos falam do filho pródigo, que chegou no pai, pediu a sua herança, pediu o seu dinheiro, pediu o que lhe era de direito e foi embora e gastou tudo com amigos estranhos, que não eram verdadeiros amigos, que passou a andar com más companhias, que desperdiçou os bens, a herança e toda a fortuna que o pai havia lhe deixado. Sim, muitos conhecem a história do filho pródigo, que foi lá e foi cuidar de porcos porque a sua vida ficou destruída, que cometeu a atrocidade e o absurdo de desprezar e desperdiçar tudo que o pai tinha lhe dado. Esta passagem a grande maioria das pessoas conhece, enfatizam, e ela é real, ela retrata mesmo o fato e a verdade que muitos acabam vivendo. Filhos criados com amor, na presença de Deus, ou na presença e sob os cuidados de bons pais, que em algum momento fazem escolhas erradas, tomam decisões impulsivas e precipitadas, e transviam-se por caminhos horrendos, que se perdem na vida, que se corrompem em seus valores, e abandonam os princípios que lhes foram ensinados, e vão viver uma vida desregrada, totalmente sem princípio algum. Nós sabemos que existe esse fato. Porém, a história do filho pródigo, ela termina com ele se arrependendo. A história do filho pródigo, ela não termina com ele errando, mas termina com ele voltando para a casa do pai. Termina com ele sendo restaurado pelo pai, recebendo um anel no dedo, o beijo no rosto, o abraço, sapatos nos pés, nova roupa. E essa festa linda, porque ele foi restaurado, ele foi reconciliado. A história dele não termina lá no chiqueiro de porcos. A história dele não termina lá no meio da lama, caído, derrotado, fracassado. Não, mas a história dele é narrada e concluída com ele sendo restaurado e reconduzido à posição de filho na casa do pai. Porém, lamentavelmente,
poucos de nós prestamos atenção na sequência. Poucos de nós observamos o irmão mais velho, porque o irmão mais velho é aquele que permaneceu em casa, é aquele que nunca saiu, é aquele que sempre aparentemente foi o obediente, aquele que aparentemente talvez nunca tenha dado nenhum problema ou apresentado sintomas de causa, razão, motivo para desobedecer ou para viver uma vida fora da vontade e do propósito do pai. E aí a gente descobre que então há filhos que são pródigos mesmo estando dentro da casa do pai. Há filhos que são pródigos mesmo nunca tendo saído. Há filhos que são pródigos mesmo nunca tendo saído com as meretrizes, andado com as piores más companhias que o mundo pode oferecer. O filho mais velho deve nos causar uma maior preocupação. Não só o mais novo, não só o que saiu da casa, mas o que permanece, ele precisa de cuidado. Ele precisa da devida atenção e devida instrução, pois muitas vezes este filho mais velho, ele se acha no direito de se colocar à frente dos demais, à frente de tudo, à frente de todas as coisas e de todos, e ele pensa, ele acha que ele tem uma autoridade, né, na situação, que ele tem, quem sabe, a razão, o direito de exercer uma primazia, ele acha que tem mais privilégios, ou quem sabe, direitos sobre a situação, sobre a casa, sobre as pessoas, porque ele supostamente nunca saiu, nunca foi, ou talvez do seu ponto de vista, sob a sua perspectiva, nunca errou. Então, por ser mais velho, às vezes ele acha que é o tal. Quem é esse irmão mais velho? É o mais velho mesmo, que tem mais tempo de casa, que tem mais idade, que é crente há mais tempo, que é líder há mais tempo, que canta, que toca, que prega há mais tempo, sabe? Que frequenta a igreja há mais tempo. Somos nós. Pessoas que estão na igreja com uma frequência mais assíduos, pessoas que são mais constantes, ou que erraram mesmo, menos que os outros, ou quem sabe, que nem erraram tanto, porque errar e pecar todos. Romanos 3,23 não é mentira, todos pecaram, amém? Mas é que existem aqueles que têm mais fraquezas, existem aqueles que são mais inconstantes, existem aqueles que são mais suscetíveis, existem aqueles que ainda são, quem sabe, adolescentes na fé e demonstram instabilidade, inconstância, imaturidade ou maior probabilidade, suscetibilidade ao erro. Então, quando o filho mais novo volta, o mais velho que estava no campo, prestou atenção? O mais novo volta, ele volta da onde? Volta da farra, volta da bagunça, volta da diversão errada, volta dos gastos excessivos, volta da vida desregrada, volta de ter ido desperdiçar tudo que o pai construiu, volta de ter aberto mão dos princípios e valores que o pai tinha ensinado, volta porque quebrou a cara, volta porque vê que errou, que fez porcaria. Quando ele volta, onde é que estava o mais velho? Trabalhando, cuidando das suas obrigações, estava no campo, cuidando da herança da família, cuidando do legado dos pais, cuidando dos bens da casa. Ele estava trabalhando, ele estava no campo. Ele não estava em casa e nem de bobeira por aí, como diz o carioca. Não estava de bobeira. Ele estava ocupado, cumprindo seus deveres. E é normal ao irmão mais velho, porque o tempo de casa, a maturidade, a idade, já lhe deu esse senso de responsabilidade, de obrigação, já lhe deu esse nível de comprometimento, ou até mesmo de entendimento de seu dever, de como mais velho, fazer o que precisa ser feito. Já sabe o que tem que ser feito. Talvez é aquela pessoa que já não precisa mais ficar mandando, não depende de escala, não depende de obrigação, não depende de líder ficar cobrando e dizendo, faça, não faça, é assim, não é assim. Ele já é mais velho, já é mais vivido, já é mais experiente. Porém, o fato dele estar no campo trabalhando e o mais novo está voltando da farra, da bagunça, está voltando de tudo que não devia ter feito. E aí ele chega em casa, dá de cara com uma festa, ele fala, peraí, isso está sendo celebrado? Ele está sendo privilegiado com uma recepção incrível, maravilhosa. Eu estou voltando do campo, estou deparando com uma festa que não é para mim. Eu trabalho e não recebo aplausos. Eu trabalho e não recebo medalha de mérito, a honra pelos meus feitos. Eu trabalho e não ganho nada a mais.
Ninguém cita meu nome, ninguém põe lá no data show da igreja, ninguém me marca na rede social, ninguém faz moção honrosa, como o pessoal da Câmara Municipal faz, né? Não, ninguém me dá um certificado de honra ao mérito, ninguém faz um culto de ação de graças pela minha vida. Ele está voltando do campo e quando ele vê o que estava errado, o que foi errado, o que perdeu tudo sendo celebrado, ele fica, o texto é claro. Eu quero que vocês releiam comigo, né? Porque é importante, o versículo 25, ele ouvindo músicas, ele vendo danças, ele pergunta no 26 o que é aquilo, e quando lhe é explicado, no 28 diz que ele se indignou. E ele não quis entrar, ele falou, eu não vou fazer parte dessa festa não, isso está errado. Onde já se viu? Ele perdeu tudo, ele jogou tudo fora. Agora ele volta com essa cara lavada e vai ser recebido com festa. Ele para de longe, percebe a festa, pergunta do que se trata e fica indignado, e ele não entra. Isso é síndrome de irmão mais velho, que não entendeu o seu papel ainda na família, que não entendeu ainda a sua posição em Jesus, que não entendeu ainda o seu papel no reino de Deus. Você está me entendendo? Amém? O irmão mais velho, quem é ele na igreja? É o crente mais maduro, é o cristão mais experiente. Quem é ele no ministério? É aquele mais vivido, é aquele que já passou vários ciclos da igreja, várias fases do evangelho, já passou e experimentou várias circunstâncias, então ele já viu muitos pródigos irem e virem. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Ele já anda com o pai há muito tempo, e ele já conhece o coração do pai, e ele deveria saber que o pai é bondoso, que o pai é amoroso, que o pai não vai tirar a filiação do filho porque ele errou, não vai deserdar o filho porque ele perdeu. O filho perdeu, mas o pai ainda é pai. Quem está entendendo aí pode dizer amém. O pai continua sendo pai. O pródigo perdeu tudo, menos a filiação. Ele perdeu tudo, menos a posição, a condição de ser filho de quem ele era. Mas o irmão mais velho não tinha entendido ainda quem ele era. E você já vai entender. Há um papel do irmão mais velho na igreja. O irmão mais velho na igreja, ele deve ser protetor, pacificador, conselheiro, discipulador. O irmão mais velho na igreja, ele normalmente está em condições e posições de liderança, de orientador, porque espera-se dele discernimento, maturidade, conhecimento do coração do pai. O irmão mais velho é aquela pessoa que já passou dessa fase de ficar de mimizinho, reclamando das coisas, chateado com alguém que está sendo celebrado, com alguém que está crescendo, que está avançando, que está sendo reconhecido, e fica achando que ele não. Espera aí, não, jamais, eu sou o mais velho. E há um contexto histórico, bíblico e até profético, e dentro das promessas de Deus, o irmão mais velho não perde a sua posição. Desde que ele não envelheça no espírito, desde que ele não enrijeça o seu coração, não endureça o seu coração, e não se torne esse velho arcaico na fé, esse velho que endurece-se no amor, que não exerce a graça, que não aplica a graça, ele tem uma posição relevante e importantíssima no reino. Quando o filho não entrou, o pai deixou ele de fora, gente? Sim ou não? Não, o pai está celebrando a volta do pródigo que estava fora de casa, mas agora o pai vai ministrar o pródigo que está dentro de casa. E o que o pai lhe diz? Você está chateado porque você não te deu um bezerro cevado? Como assim? Tudo que eu tenho é teu. O teu filho perdeu, o teu irmão perdeu tudo que era dele. Mas o que eu tenho, o que eu ainda tenho, é teu. A tua parte da herança ainda existe. Ela ainda é sua, você não perdeu nada. Ah, mas o senhor não me deu um cabrito para celebrar. Como assim você está reclamando de um cabrito? Tudo é teu. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Quando nós entendemos a nossa posição no reino, no evangelho, na igreja, não há lugar para ciúme por alguém que vai ou que volta, por alguém que está crescendo, avançando, sendo reconhecido, desenvolvendo. Porque tem gente que fica assim, né? Ah, fulano chegou agora, já está liderando. Fulano chegou agora, já está pregando. Fulano chegou agora, já está cantando. Fulano chegou agora, já está fazendo. Ei, peraí, para com isso, irmão. Ah, porque fulano errou, porque fulano pecou, porque fulano escorregou, fulano caiu. Agora está aí com essa cara lavada, falando que que fez, que aconteceu. Todos nós um dia fomos um pródigo. O que nós não podemos nos tornar, todos nós, é um irmão mais velho,
que queira impedir o pródigo de voltar para casa. Você está entendendo a palavra, amém? Porque quando eu não celebrar o pródigo que reviveu, o pródigo que achou-se, prestou atenção que o pai não falou foi achado, ele disse achou-se? Porque o pai não foi atrás do filho. Há uma diferença de ovelha desgarrada e filho rebelde. Ovelha desgarrada, Jesus na sua parábola disse que o pastor larga 99 e vai atrás dela. Pela sua simplicidade, pela sua inocência, desculpa a expressão, ninguém se ofenda, pela sua burrice natural. Porque a ovelha, se ela não está em rebanho, ela se perde. A ovelha longe do pastor, ela se perde. Já ministrei isso aqui inúmeras vezes. Como funciona andar em rebanho. Por que do pastor? Por que das demais ovelhas ao nosso redor? Nós precisamos uns dos outros. Sozinhos somos presas fáceis. Quem entende isso aí? Agora, o filho não, o filho é rebelde. Ele cresceu na casa do pai. Ele foi gerado segundo o coração do pai. Ele foi ensinado, criado, discipulado, preparado. E aí ele simplesmente, conscientemente, ele pega. Não era hora, não era tempo. Ele enfrenta, ele afronta o pai. Ele quebra princípios. Ele quer o que quer e pronto, para o capricho. Ele vai. Esse o pai não foi atrás. Só que o pai nunca fechou a porta da casa. O pai nunca disse, você não é mais bem-vindo aqui. Você não é meu filho. Não, mesmo caído no meio dos porcos, ele continuava sendo filho de quem ele era. Você entende isso? Amém? Então ele achou-se. Sabe aquela canção que a gente de vez em quando canta aqui? Pois eu só me acho quando eu te encontro. Você está entendendo? Amém? Eu me acho. Quando ele reconheceu, pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno de ser chamado filho. A forma que eu agi com meu pai não é na forma de um filho agir. É por isso que ele disse, eu não sou digno. Porque eu agi como um traidor, como um desleal. E quando a gente não entende que a gente foi traidor, que a gente foi desleal, que a gente foi sujo, imoral, pecador, profano, a gente não se acha. A gente não se encontra nele. Está entendendo, querido? Amém? Mas quando eu me encontro nele, aí eu me acho. E aí ele se arrepende, ele volta para a casa do pai. Então o pai falou assim, ele se achou, ele estava perdido, ele se achou. Ele se reencontrou, ou seja, ele voltou para os seus princípios, ele voltou para os seus valores, ele voltou para a sua fé, ele voltou para a sua vida de santidade, ele voltou para o temor que ele devia ter. Então ele falou, como é que eu não vou celebrar isso, meu filho? Então a preocupação do pai é que o filho, o irmão mais velho, não entendeu, era para ele estar celebrando da mesma forma que o pai. Porque na ausência do pai, o irmão mais velho assume a responsabilidade da casa. Na ausência do pai, o irmão mais velho é o administrador da casa. Esse é um princípio que na antiga aliança era exercida. A bênção patriarcal era passada de pai para filho. Sempre que um pai estava perto de morrer, ele pegava, chamava o filho mais velho, colocava debaixo de sua mão direita e ele transferia palavras de bênção, promessas, tudo aquilo que ele recebeu da sua geração, ele transferia para a geração de seus filhos, a bênção de Deus, e ele então transferia também a autoridade da casa, e a primogenitura consistia em um princípio. O filho mais velho, ele receberia, no caso de 2, né, coincidentemente aqui está se tratando de 2, a metade mais 1/3 da herança. Então esse irmão mais velho aqui, ele já tinha metade da herança como garantia, não era nem a mãe que recebia, viu? Hoje é a mulher que recebe, hoje é a mulher. Mas na tradição judaica, era o filho mais velho, por quê? Porque ele assumia a responsabilidade sobre a mãe. Quem está entendendo, diga amém. Lembra de Jesus na cruz? Quem está me ouvindo aí, amém? O que Jesus fala para João? Todos abandonaram Jesus no pé da cruz, só estava as mulheres, Maria e João, tá? Agora, o que Jesus fala para João? Ele fala para Maria, mulher, aí está teu filho. E homem, aí está a sua mãe. Jesus está mais ou menos fazendo a mesma coisa, transferindo para João essa responsabilidade de cuidar de Maria. Então, na tradição deles, o irmão mais velho, o filho mais velho, ele recebia metade da herança. Então ele herdava, e ele assumia o papel do pai, ele cuidava da mãe, e ele recebia mais 1/3. Porque tinha uma função, destinar, administrar para o bem dos demais irmãos, para o bem da casa, da família. E esse irmão mais velho não está entendendo. E o pai está explicando, você tem tudo que é meu, porque a hora que eu faltar, é você que recebe. Pertence a ti, é tudo teu.
e ele não está entendendo qual é a sua posição, pastor. Então, quer dizer que há benefício material de eu ser o crente mais antigo da igreja, de eu ser o irmão mais velho, o fundador da denominação. Eu estava lá quando pôs a pedra fundamental. Tem gente aqui que não sabe nem o que é pedra fundamental. Olha lá, só a Luísa riu porque ela sabe, é do tempo dela, né? Tem gente aqui que não sabe o que é pedra fundamental, né? Antigamente não se edificava um templo sem antes ir lá no terreno, fazer um culto de consagração. Fazia-se uma caixa no meio do terreno, ou onde seria o futuro altar, né? E ali naquela caixa, é quase que uma cápsula do tempo, colocava-se uma carta, né? Meio que uma ata contando a história da compra do terreno, da fundação da igreja, da aquisição daquele bem, meio que uma ata. Pegava-se uma Bíblia, não sei se sabe por quê, apenas representativamente, como se fosse que aquela casa seria edificada sobre a palavra de Deus, e colocava-se então aquela Bíblia e concretava. E aquilo ali era a pedra fundamental da construção do templo. Para os mais novos isso é ridículo, mas para os antigos isso tinha uma representação muito importante. Quem está entendendo aí, diga amém. Amém ou não amém? E aí você percebe que, volte aqui para a palavra, que quando esse irmão mais velho, ele acha, eu estava lá na pedra fundamental, eu estava lá quando foi fundado, ele acha, vai haver um benefício só, está errado, não é esse. Não, quando a gente fala aqui de primogenitura, de metade mais um terço, não, é privilégio, é bênção de Deus. Você precisa se entender e se enxergar como alguém que recebeu do Pai uma missão que é dele. Ele está compartilhando uma autoridade que é dele, ele está te dando uma prerrogativa que é dele. Aos maduros, aos filhos experientes, aos filhos aperfeiçoados, ele compartilha da sua autoridade, ele compartilha do seu todo, ele compartilha da sua unção, ele compartilha da sua revelação. É por isso que sempre haverá irmãos mais velhos cuidando de irmãos mais novos na fé, lideranças maduras, experientes, vividas, cuidando dos recém-convertidos, dos mais novos. Para quê? Para condená-los, para reprimi-los, para puni-los? Não, para ajudá-los na caminhada cristã, para ajudá-los a ficar firmes no Senhor. E nós vamos ter que lidar com os pródigos que vêm e que vão, porque os pródigos eles revelam e eles nos relatam o quê? A natureza inconstante, volúvel, impulsiva, precipitada, adolescente do irmão mais novo. Quem entendeu aí, amém? Pastor, mas ele tem 60 anos, na fé ele é adolescente ainda. Tem gente com 15, talvez, com 18 anos que é maduro na fé, e tem gente com 60 dando trabalho na igreja. Porque não é a idade, é a experiência com Deus. Amém? Não é a idade, é a comunhão com o Pai. É entender quem é na família cristã. E é uma pena, porque a igreja hoje, ela tem tantos pródigos que ficam indo e vindo, e torrando a herança do Pai. Pessoas com talento, pessoas com chamado, pessoas com unção, pessoas com capacidade, e deixando a igreja deficiente, deixando o corpo de Cristo prejudicado, porque são inconstantes, não se firmam muitos deles, não se encontram. Mas também tem os mais velhos, que quando esses tentam se encontrar, eles meio que, como a gente brinca aqui de vez em quando, se fosse no tempo da velha aliança, que podia matar umas ovelhinhas no altar. Se eu pudesse pegar esse irmãozinho pelo pescoço. Mas muitos não é só porque se indignam com tantas inconstâncias, muitos às vezes são movidos por ciúme, muitos são movidos por dissensão, por inveja, porque aquela pessoa, ela errou, ela caiu, e de repente agora ela se levanta e ela já se reergue, ela volta a servir, ela volta a ser usada por Deus. Aí a pessoa fala assim, como pode isso? Misericórdia, que Deus é esse? Mas se houver um arrependimento, se houver prontidão de coração e mudar a atitude, se chegar diante do Pai e falar assim, pequei, se reconhecer e se posicionar, o Pai vai abraçar, vai dar beijo, vai colocar sapato novo, vai colocar roupa nova, vai colocar anel no dedo e vai matar bezerro cevado sim, vai fazer festa sim, porque este é o coração do Pai, amém? Esta é a natureza do nosso Pai, ainda bem. Fala para quem está do teu lado, ainda bem que o teu Pai é assim. A exclusão voluntária é sintoma de velhice espiritual. Tem muita gente se excluindo, se afastando, porque fulano errou, porque fulano caiu, porque Bertano pecou. Sim, irmão, mas a igreja, ela é o quê? Agente da graça ou de condenação? Instrumento de salvação ou de juízo? Jesus, em João 3,16 diz, ele veio ao mundo e deu a vida para que todo mundo fosse salvo por amor.
Mas a sequência diz que ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele quer que todos se salvem. Agora, se nem todos se salvam, porque nem todos se arrependem. Agora, meu irmão, não estou aqui para discutir teu nível de arrependimento, não. Porque o teu nível de arrependimento vai determinar se você vai para o céu ou para o inferno. E aí é problema teu. Eu estou aqui para cumprir o papel e a missão que Deus deu à minha vida. Falar a palavra de Deus no teu coração. Ministrar você. Eu não vou ser esse irmão mais velho que vai fechar a porta, não. Eu não vou ser esse irmão mais velho que não vai entrar na festa, não vai celebrar. Ainda mais se tiver bezerro cevado. A gente adora um churrasquinho. Se tiver um bezerro cevado, aí que eu estou dentro. Vai ter churrasco? O que é ação de graças? É festa? Bora lá! Mas o que aconteceu? Fulano voltou, fulano tinha caído, fulano tinha desviado, fulano não pregava mais, fulano não cantava mais, fulano não ia mais, está indo, aleluia! O que você quer que eu celebre? Quando ele está indo para o baile funk? Quando ele está indo para a biqueira buscar droga? Porque ele foi preso? Porque ele largou da mulher? Porque os filhos não querem mais ver? É isso que você quer que eu celebre? Não, eu não vou me tornar esse tipo de irmão mais velho. O tipo de irmão mais velho que Deus quer que eu seja é o irmão mais velho que chama para conversar, que dá conselho, que dá bronca, que representa o pai, que vai na biqueira buscar e se precisar traz pela orelha, fala, volta para casa seu vagabundo, o pai está preocupado com você. Toma vergonha na tua cara, não foi isso que o pai te ensinou? Você está me entendendo? Amém ou não amém? O irmão mais velho que discipula, que orienta, que aconselha, que influencia, que dá exemplo. Não o irmão mais velho que quer fechar a porta da casa do pai porque o irmão errou. Jamais. Não vamos nos tornar esse tipo de crentes, amados. Quem está entendendo a palavra de Deus, diga amém. No versículo de número 31, o pai, chegando nele, diz, todas as coisas são tuas, tu sempre estás comigo. O filho mais velho, só porque obedece, ele acha que está no direito de privar os outros do carinho do pai. Só porque ele sempre foi obediente, ele acha que o cuidado do pai, o amor do pai, a misericórdia do pai, a bênção do pai não pode ser dada a outro, tinha que ser só para ele, porque eu sou certinho aqui, eu não perco o culto, eu sou dizimista fiel, eu nunca saí da igreja, eu nunca deixei de cumprir uma escala, eu sempre estive lá. Agora esse cidadão, essa cidadã, que nem sabe o que é direito, recebido assim com festa, é tratado com carinhos e com honras, meu irmão, mas é o que a Bíblia de Deus, a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que se você perder uma dracma e achar essa dracma, ou seja, uma moeda de valor, algo de valor que foi perdido e você achar, você vai fazer festa, vai chamar os amigos e celebrar. Está entendendo? Amém? Então a palavra do Senhor é: o pai sempre vai celebrar qualquer melhora dos seus filhos, qualquer mudança de comportamento a favor, positiva dos seus filhos. O pai vai sempre celebrar a volta dele às suas origens, a volta dele aos princípios e valores, mas não é direito nosso, porque talvez você nunca desviou, talvez porque você nunca deixou de dizimar, talvez porque você nunca perdeu cultos importantes, nunca deixou de cumprir seus deveres. Não é meu e teu direito julgar, desprezar e reprimir o outro que tanto já errou, ou que tanto já falhou, e que talvez ele não é tão constante como eu e você, não é tão fiel quanto eu e você, né? Isso eu estou usando aqui uma linguagem figurada, porque quando a gente se acha muito fiel, Paulo dá um conselho: vigia para você não errar. Ele falou, 1 Coríntios 10, se você acha que você é fiel, que você está em pé, ele não disse se você está, ele fala, você pensa que você pensa que está, então cuide para que você não caia. E muitos de nós caímos quando a gente se acha, sabe para quê? Para aprender a não se achar. Porque tem muita gente aí arrotando santidade, arrotando perfeição, tem gente intransigente, o camarada é intransigente, eu não faço porque eu sou, porque eu não sei o quê. Aí, meu irmão, Deus vai lá e fala assim, eu vou deixar ele cair para aprender. Não foi isso que Jesus fez com Pedro? Pedro falou assim, Pedro, ele não falou para Pedro, melhor dizendo, ele falou para todos os discípulos, esta noite todos vocês vão se escandalizar em mim. Ele não falou Pedro, falou todos. Quando ele está falando para todos, aí Pedro fala, eu nunca, eles podem, mas eu jamais, eu morro por ti. Aí Jesus parou de falar com todo mundo, virou para Pedro. Não tinha nada com Pedro. Você está entendendo? Amém, gente? Aí ele olhou para Pedro e falou assim, é mesmo? Aí começou a tratar com Pedro. Falei, então é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou ter que deixar acontecer algo na sua vida, para você aprender a não ficar falando, o fulano fez, Bertano fez, onde já se viu isso? Eu não faço, porque eu sou santo, eu sou bom, eu sou perfeito. Onde já se viu fazer uma coisa dessa?
Eu desconheço alguém que foi assim e que não caiu feio, que não errou feio. Eu desconheço. Porque se ele não entende a necessidade de ser misericordioso, reconhecer sua limitação, a sua infelicidade de falhar, a possibilidade de falhar, pela consciência da palavra, pela advertência da palavra, ele teria que passar pela experiência. É aquilo que a gente fala, quem não ouve a voz da advertência vai ter que ouvir a voz da experiência. E aí Pedro, aconteceu o que com ele? Negou Jesus. E aí você conhece o processo, não posso sair do tema, que o meu tempo já está estourando e eu preciso concluir. Então a igreja está cheia de filhos mais velhos, de irmãos mais velhos. A sociedade está cheia de gente assim, a família também tem, querendo impedir o pai de fazer o que ele tem que fazer, de ser pai. Que história é essa de você querer impedir o pai de ser pai, querer dizer para ele o que ele tem, o que ele tem que fazer, se ele tem ou não que aceitar o filho em casa, se ele tem ou não que perdoar? Quem é você? Quem sou eu para dizer ele não pode? Romanos 3,23, de novo, todos pecaram. Nós já fomos um tipo de pródigo um dia. Nós já fomos um tipo de pródigo um dia. Aí, o que Deus está esperando que nós sejamos? O que o nosso Pai está esperando? Que a gente mude de fase. Deixe de ser pródigo, passe a ser irmão mais velho. Deixe de ser o crente mimimi da igreja, deixe de ser o crente inconstante da igreja, deixe de ser o problemático da igreja e passe a ser a solução na igreja. A resposta na igreja. A cura do aleijado, a cura do doente. Aquele que vai falar para o irmão, não faz isso não é assim, não anda assim, não pensa assim, não fala assim, não é desse jeito, vamos lá. Ao invés de ficar junto, é mesmo, tá ruim mesmo, para, irmão. Não faça parte dos que murmuram, não faça parte dos que retrocedem, dos que voltam atrás, não faça parte dos que pecam. Ande uma vida nova em Cristo, proceda para o aperfeiçoamento, aceite a correção da Escritura, seja pastoreado, seja liderado, aceite a correção da Escritura, deixa o pai ser teu pai de verdade. E aí você vai caminhar, você vai ser esse filho que tem tudo do pai. E quem não está preocupado se teve churrasco para você ou se não teve, se matou bezerro cevado, se não matou, é teu. Você tem tudo. Você não é aquele que recebeu só o aniversário, a festinha de primeiro ano. Não, você é o cara que vai ser celebrado até a morte. E tudo é teu. Ele falou, tudo que eu tenho é teu. Então Deus, como Pai, quer que nós entendamos a nossa condição de filho. Ele está esperando que sejamos filhos maduros, porque o mundo está esperando a manifestação desses filhos maduros. Você está entendendo isso? Amém? E se esses filhos não forem maduros, esse mundo que está ao nosso redor, eles não verão o Pai em nós. E quando eles tentarem entrar na casa do Pai, eles vão se sentir o quê? Apontados e lembrados. Ah lá, vivia com as meretrizes. Ah lá, era o caloteiro da cidade. Ah lá, era o maior mentiroso. Ah lá, era o político corrupto. Ah lá, era a prostituta. E aí, como eles vão poder estar bem na casa do Pai? Se sabe que o seu próprio irmão... Eita glória! Se sabe que o seu próprio irmão está ali rejeitando. Então, em nome de Jesus, não seja este irmão mais velho. Fala para quem está do teu lado. Não seja este irmão mais velho. Não diga, Deus nunca me deu, mas para Ele Deus dá. Não diga, eu nunca pude, mas Ele pode. Eu não faço, mas Ele faz. Mas celebre, porque Deus está recebendo o filho de volta, ou que Deus está aceitando este filho e está usando nas mãos dele. Amém? Amém, gente? Não fica dizendo, mal chegou, já está trabalhando. Mal se converteu, já tem um cargo. Antes era um mundano. Ué, ele era, você acabou de falar. É passado. Ah, sei não, hein? Vou olhar para você e falar, sei não também. Sei não, hein? Atrás dessa roupa de muita santidade e religiosidade, com certeza tem alguma coisa que precisa ser tratada ainda. Que eu possa concluir, eu quero te dar pelo menos, em conclusão dessa palavra, 2 conselhos. Além desse irmão mais velho do filho pródigo, a Bíblia nos mostra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 27 e 28, um homem chamado Eliabe, que era o irmão mais velho de Davi. E ele não foi aceito por Deus para ser ungido a rei, apesar de ser mais velho. E Deus escolhe Davi, apesar de ser mais novo, lá em 1 Samuel,
capítulo 16, versículos 6 e 7, a Bíblia mostra que Eliabe não é admitido para rei. E ele, sendo o irmão mais velho, ele não acredita no potencial do seu irmão mais novo. Ele zomba, ele escarnece quando Davi vai lutar contra Golias, quando Davi aparece. Ele não acredita. Como é que pode? É um pastorzinho de ovelha. Ele menospreza. Então um conselho que eu quero te dar: não seja um Eliabe para Davi. Não seja um irmão mais velho espiritual que às vezes você está ficando, ou eu estou ficando, ou nós estamos ficando enferrujados, e aí a gente se torna empecilho na vida do irmão mais novo, que está cheio de gás, cheio de vontade, cheio de disposição, cheio de vigor, cheio de talento para fazer a obra de Deus, e eu mais velho estou ali travando, impedindo, atrapalhando, porque não sou eu. Porque se não é eu pregando, se não é eu ministrando, se não é eu cantando, se não é eu tocando, se não é eu liderando, o mais novo também não pode. Aonde já se viu? Mas ele é muito novo. De novo, não é questão de idade, é questão de maturidade, é questão de experiência com Deus, é questão de vivência com o Pai, é questão de entendimento de quem é nele. Amém, gente? O outro exemplo que eu quero te dar está em Gênesis 37, versículo 8 e 11. Os irmãozinhos mais velhos de José, que invejavam ele, ao invés de celebrá-lo. Gente, imagine você ser irmão de José. Pelo amor, quem está me ouvindo aí, diga amém. Pelo amor de Deus. Tu ser irmão de José não era para ter muito orgulho? Ser irmão de Davi não era para ser um prazer? Amém ou não amém? Mas os camaradas resolveram perseguir, ser empecilho, ser tropeço na vida deles. Não admita-se ser um Eliabe para Davi, e muito menos ser os irmãos de José para ele, que o invejaram, que simularam a sua morte, que jogaram ele numa cova, que o perseguiram, que zombavam das promessas de Deus na vida dele. Muitas vezes, o mais velho está sem visão, sem unção, sem preparo, sem experiência de vida, e Deus levanta um mais novo. Lembra quando os amigos de Jó foram falar com ele? Eles ficaram dias de boca calada por não saber o que dizer. Quando eles começaram a dizer, foram felizes em algumas palavras, mas em maioria delas foram infelizes. E falaram, e falaram, e falaram. De repente o mais novo, que estava lá, falou: gente, fiquei calado até agora, porque eu queria ouvir a voz da experiência. Eu queria ouvir a voz da experiência dos mais velhos, mas eu percebo que está meio confuso esse negócio aqui. Porque nem sempre cabelo branco, idade, tempo de casa, tempo de igreja, representa de fato aquilo que importa para Deus. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Às vezes, eu não reconheço o chamado do outro, a unção do outro, aí eu invejo, porque eu não consigo ser, eu não consigo conquistar, eu não consigo fazer o que ele faz. Sabe por que os irmãos de José invejavam José? Porque a Bíblia diz que ele tinha o coração do pai dele. Então eu não conquisto o coração do pai, eu fico invejado. Eu fico invejado da unção que o outro prega, da unção que o outro toca, da unção que o outro canta, do quanto ele cativa pessoas, do quanto ele consegue liderar e fluir. Eu fico invejado. Irmão, não cabe, esse lugar não é nosso. Não seja esse tipo de irmão mais velho. O Senhor te chamou para ser promotor, provedor, protetor do seu irmão, discipulador dele. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Amém, meu irmão. Não preste atenção no erro do seu irmão quanto ao passado, quanto à juventude, quanto à adolescência de fé dele, ou até mesmo na sua vida adulta, mas olhe para o seu arrependimento. Escute que eu vou falar isso aqui porque é muito sério. É muito sério. Às vezes eu vejo alguém cair e se levantar e ser apontado a vida inteira, ser condenado a vida inteira. E eu aprendi uma coisa pastoreando ao longo desses 25 anos que eu estou completando também de pastor, porque eu me casei e já estava pastoreando. Aquele que realmente quer viver no pecado, se existe um lugar que não é ideal para ele e que ele jamais vai se sentir confortável, é dentro de uma igreja. Mas sabe por que, apesar dele ter errado ou dele não ser perfeito, ele permanece ali? É porque ele ainda está lutando contra a sua natureza carnal e pecaminosa, tentando ser um filho que agrada o coração do Pai. Eu lembro de uma vez em uma igreja que eu pastoreei, em que um rapaz muito efeminado chegou à igreja, começou a congregar,
E algumas pessoas tinham dificuldade de aceitá-lo e de acreditar na sinceridade dele. E eu lembro que uma vez uma mãe disse assim: eu não vou deixar esse rapaz andar com os meus filhos, porque ele pode influenciá-los de forma negativa, perigosa. Eu cheguei para aquela pessoa e disse assim: se ele está aqui, é porque ele está querendo mudar. Porque aqui ele é reprovado, aqui ele é confrontado, aqui ele é incomodado para não ficar confortável nessa condição. Se é uma condição de fato consciente, voluntária, espontânea dele de pecado, aqui ele é confrontado. Então, enquanto ele está aqui, é porque de alguma forma, no seu espírito, no seu interior, ele não quer, ele luta contra isso. Assim sou eu, meu irmão. Se eu quisesse viver deliberadamente no pecado, você acha que eu estaria aqui neste altar? Então, se eu tropeçar em palavra, se eu errar em alguma atitude com você, você pode ter certeza, meu irmão, não foi de propósito, não é minha intenção errar, porque eu estou tentando acertar de todas as formas. Mas pastor, e se você cair, e se você adulterar, e se você mentir, e se você profanar em alguma coisa, algo que é sagrado, e como é que fica isso? Eu preciso de arrependimento, eu preciso de recondução ao caminho. Assim como teve o filho pródigo, levantar-me-ei e irei ter com quem? Com meu pai. E eu vou dizer: eu pequei contra o céu perante ti, eu sei que eu não sou digno, mas eu estou aqui nem que seja para ser um jornaleiro. Eu preciso entender que mesmo que, se não for para eu ser pastor, porque talvez eu estou tendo dificuldade de me firmar na santidade, na integridade que o ministério exige de mim, então eu vou ser uma ovelhinha para ser cuidada, mas eu não vou admitir a minha alma ir para o inferno tendo custado o preço que custou na cruz do Calvário, por Jesus Cristo que deu a vida por mim. Você está entendendo? Amém? Quem uma vez teve essa experiência com Jesus, não admite outra coisa. Então, deixa eu te dizer uma coisa: na igreja haverão pessoas fracas, na igreja haverão pessoas falhas, nós vamos ter que conviver com elas e lidar com elas. O que não pode é que elas sejamos nós, mesmo sendo nós os mais velhos. Agora você entendeu a palavra? Amém? Não dá para eu ser pastor e não celebrar o filho pródigo que volta. Não dá para eu ser líder, não dá para eu ser um membro ativo do corpo de Cristo, um crente de muitos anos, uma pessoa supostamente madura na fé, e não compreender esse contexto. Deus te chamou e me chamou para sermos os discipuladores. Deus te chamou e me chamou para sermos aqueles que dá sustentação, que auxilia. Então vou repetir: pare de olhar para o erro do seu irmão mais novo, pare de olhar para o erro do seu irmão que foi considerado mais fraco ou inconstante. Olhe para o seu arrependimento. Peça para Jesus fazer com ele aquilo que fez com você, aquilo que fez com o filho pródigo: receber, abraçar, dá os 6 presentes que ele precisa, que ele merece. Use a sua bênção para abençoar. O pai está dizendo: tudo que eu tenho é teu. Você é mais velho, você tem mais herança. Ele perdeu tudo, você ainda tem, você nunca saiu. Você nunca jogou teus dons fora, você nunca jogou a tua santidade fora, você nunca perdeu sua integridade, você continuou reto. Glória a Deus por isso. Então fica firme e ajuda o teu irmão que erra, ajuda o teu irmão que é imperfeito, ajuda a tua irmã que não consegue se firmar. Pastor, mas eu não sou muleta. Eu prefiro ser muleta na vontade de Deus do que ser aquele que precisa da muleta. Pode me usar o quanto você quiser como muleta. Eu sei o que vai acontecer comigo tendo sido uma muleta na tua vida. Você entendeu? Amém ou não amém? Eu sei o que vai ser, porque eu estarei cumprindo o propósito de Deus. Pastor, mas não cansa? É óbvio que cansa. Pastor, mas tem hora que não dá vontade de parar? É óbvio que dá. E aí é óbvio que eu não tenho tempo, e eu poderia tentar enxergar a perspectiva de revolta e indignação por esse lado do irmão mais velho. Mas aí é hora de olhar para Cristo e seguir o exemplo dele. Mesmo cansado, em um momento Simão Cirineu ajudou ele a carregar a cruz até o Calvário. Mas chegando lá ele gritou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Entregou o Espírito ao Pai e disse: está feito, está consumado. Você pode ficar de pé em nome de Jesus.
Vamos orar. Vamos pedir ao Pai que sejamos os filhos mais velhos, mais maduros. Então corre depressa.